Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Rádio Nerd Podcast, episódio de número 130. Eu sou o Daniel Nascimento e desde já agradeço pela sua audiência. E ao meu lado está ele, de volta depois de... Ele não estava aqui na semana passada e hoje, como eu prometi semana passada, ele está de volta. Bernardo Lopes, tudo bem, Bernardo? Tudo bem, Daniel? Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão nos escutando em mais um episódio do Rádio Nerd Podcast. Bernardo, você já entrou aí no X, no Twitter? Tá funcionando aí pra você? Não. Já caiu aí pra você, já? Já caiu desde de madrugada. Desde de madrugada. Pra mim aqui, tá funcionando, deixa eu ver aqui, quando nos dados móveis meu aqui não tá funcionando não, mas aqui na internet, Wi-Fi, aí tá funcionando aqui, ó. 3 minutos atrás alguém tweetou aqui. Hoje é sábado, só pra a galera que tá nos ouvindo no domingo, a gente tá gravando no sábado. E aí no sábado, pelo menos no sábado aqui pra mim, tá funcionando normalmente aqui no meu telefone. Tô atualizando aqui, tá funcionando ainda pra mim aqui, pelo menos durante esse sábado ainda tá funcionando o Twitter antigo X. Mas a gente sabe que daqui a pouquinho também deve cair aqui pra mim. E aí vamos ter que esperar os próximos acontecimentos, as próximas cenas dos próximos capítulos, vamos dizer assim. Mas eu queria pegar esse programa de hoje para falar sobre essa notícia dessa semana. Eu acho que é a notícia principal, porque o X, ele é muito importante pra gente que cobre o mundo dos cinemas, cobre o mundo dos filmes de ação, dos filmes de HQs. O X, ele é muito importante. E eu queria comentar sobre essa notícia hoje, sobre a queda do Twitter, do antigo Twitter e agora X, porque vai dificultar muito o nosso trabalho, né, Bernardo? Isso, tipo assim, é porque como precisa, muitos atores, diretores, empresas de filme colocam informações sobre os próximos filmes e séries no Twitter, ou seja, no X, agora fica meio inacessível, né? Fica completamente inacessível. A gente vai ter que esperar pra sair numa informação num veículo oficial lá fora. Esse veículo oficial, lógico, vai ser copiado por algum veículo aqui do Brasil. E aí que a gente vai ficar sabendo. A gente não vai ter aquele imediatismo, né? O que me deixa mais triste disso, Bernardo, nem é o nosso trabalho de fato. Porque a gente que faz o podcast durante o final de semana, talvez, assim, vai dar a dificuldade só se a notícia sair no sábado, que é o dia que a gente grava, e talvez a gente não vai poder comentar aqui, né? Mas a minha ideia, mais pra frente, era de fazer pelo menos um episódio por dia pra poder movimentar o nosso YouTube, né? E aí, sim, que a gente, no caso, vai ter um problema maior, porque as notícias vão chegar atrasadas. Mas eu queria dizer que o que eu fico mais chateado é o seguinte, é que as pessoas, elas não sabem o tamanho do tamanho do que aconteceu, né? Do tamanho, não só do prejuízo, mas, vamos dizer assim, O precedente que isso abre, né? do precedente que isso abre. Do que é realmente isso? Não é apenas uma briga entre um juiz da Suprema Corte que tem pra ele o poder de fazer o que ele quer, né? Com um bilionário também, com todos os seus defeitos, tem coisas boas que ele fez pro mundo todo.
tá lançando foguete aí, à torta e direito. A gente tem internet via satélite de qualidade hoje no mundo por causa dele, mas ele também tem os seus defeitos, todo mundo tem seus defeitos, né? Imagine um bilionário, vai ter seus defeitos também, mas da decisão ser de uma pessoa só e que essa pessoa tem esse poder gigantesco em mãos, sabe? Eu acho que as pessoas, elas ainda não compreenderam porque elas ficam ainda nessa briguinha binária que a gente tá no Brasil já há muito tempo. Essa briguinha que não leva a lugar nenhum, aliás, né? Esquerda, direita, esquerda, direita. Em defender o seu candidato, independente do seu pensamento, eu acho que todos nesse momento tinham que unir pra ir contra, não ir contra, né? Porque ir contra uma lei, uma decisão judicial, você não pode ir, até porque você pode tomar sérios sanções. Mas pra criticar, sabe? Você pode criticar. Pelo menos eu acredito que a gente ainda pode criticar aqui no Brasil, né? Eu não vou descumprir, mas eu vou falar contra, eu vou falar a minha opinião de que isso que aconteceu é completamente errado, sabe? Eu posso ainda falar isso. Vou cumprir as leis, tudo, mas eu posso falar que essa lei, essa decisão é completamente errada e pra mim se trata de uma censura. Isso ainda eu, pelo menos, acredito que eu posso ainda falar aqui no Brasil sobre isso, né? Eu acho que as pessoas, elas não entenderam o tão grave foi essa decisão por causa exatamente do que você falou, do precedente que ela pode abrir para outras coisas, como por exemplo, daqui a pouco alguém fala alguma coisa no Instagram, né? Sim. Zuckerberg vão atrás ali, tenta retirar, tenta punir a pessoa, ou punir a pessoa antes mesmo dela falar, né? Uma pessoa que estava no antigo X vai pro Instagram e antes mesmo dela falar algo que seja prejudicial a alguém ou prejudicial a alguma coisa, vem um juiz como é o Alexandre de Moraes, ele vem e tenta banir essa pessoa do Instagram, e aí o Instagram seja contra, e ele vem e tira o Instagram do ar pela canetada dele. Ou o YouTube, ou até mesmo o Spotify, sabe? Você abre um precedente porque ele conseguiu tirar do ar uma rede social tão importante e tão influente como é o X, sabe? Então acho que as pessoas, elas tinham que parar um pouco com essa briga idiota, na minha opinião, dos dois lados. É uma briga de A ou B, entre A ou B, isso, essa briga idiota, e pensar, poxa, a gente tá tendo nesse momento a nossa liberdade sendo diminuída, sendo tolhida. A gente não pode deixar isso acontecer. Eu acho que era isso que as pessoas do Brasil, antes mesmo de ficar vibrando, ou até mesmo indo criticar para defender o candidato A ou B, se juntar e pensar exatamente nisso. Nós estamos tendo neste momento a minha liberdade de entrar, eu ainda tô conseguindo entrar aqui, mas não vou durar muito tempo. A minha liberdade tá sendo não tá sendo respeitada, vamos dizer isso. Eu acho isso muito grave, isso muito sério. E é perigoso, mas o que acontece? Igual eu estava conversando, eu estava pesquisando. Qual que é a fundamentação jurídica para essa situação? É o artigo 1138 do Código Civil. Fala, a sociedade estrangeira autorizada a funcionar, ela é obrigada a ter permanentemente representante no Brasil com poderes para resolver quaisquer questões e receber citação judicial pela sociedade. O que acontece? Com essa situação do Twitter, do X, ele retirou as pessoas os representantes do Twitter aqui no Brasil. E isso acabou gerando esse precedente, né? Isso, acabou gerando precedente de fechamento da rede social. Mas eu acho um precedente assim... Mas é muito perigoso, essa atitude eu acho muito perigosa, entendeu? Muito, essa decisão. Vamos dizer assim, tem essa lei, tudo bem,
Mas é como você tivesse uma doença e você mata o paciente, sabe? É tipo isso, entendeu? Você, Eu achei muito enérgico. é isso que eu ia falar. É uma decisão muito enérgica, sabe? Você retirar do ar uma rede e não e por conta própria, sabe? E assim, não vou nem ouvir meus pares, eu vou retirar por conta própria no meu nome, sabe? É uma coisa, tipo, é uma coisa que cheira a beirar a ditador, sabe? Vou falar uma palavra pesada, mas realmente, você nem ouve um contraditório. Porque o que acontece, Bernardo? Você até pode me orientar aqui do que eu vou falar. Quando você tem 11 juízes, não, 11 ministros, né? 11 ministros. 11 ministros ali, exatamente o número é ímpar, para poder ter uma decisão que seja favorável a um lado ou outro, para que não aconteça um empate. Isso. Mas não é só por causa disso. É para você poder ouvir o contraditório. Porque nem aqui no Rádio Nerd, o que eu falo, eu tô 100% certo. Às vezes eu falo alguma coisa, eu penso alguma coisa, e você aí do outro lado fala, não é bem assim, pode ser do outro jeito. Aí eu paro aqui, penso e falo, não, o Bernardo realmente tá certo. Vou mudar a minha ideia, porque minha ideia era de um jeito, mas eu ouvindo o Bernardo, eu cheguei à conclusão que ele realmente ele tá certo nesse ponto. Eu tenho que mudar a minha visão. Então, não é só apenas tem 11 pessoas ali, né, que ganham muito bem. Aliás, outra coisa que a gente deve discutir é o alto custo da nossa Suprema Corte, não só da Suprema Corte, mas também do poder do público, Congresso, do poder público no geral. Eu acho que, assim, eles vivem, o poder público aqui no Brasil vive num mundo totalmente paralelo do mundo do cidadão comum, vamos dizer, do chão de fábrica, né? Os caras lá em cima vivem um mundo completamente comum, mas isso é um assunto depois. Mas tem 11 pessoas ali pra você poder ouvir o contraditório. Pra você pensar e falar, não, eu quero tirar a rede social, quero tirar o Twitter do ar, mas os meus pares aqui tá falando outra coisa, estão querendo ir ali pelo caminho do meio, uma multa, eu realmente tô errado. Vamos mudar então? Exatamente pra isso que eu acredito que seja pra isso, né, Bernardo? Minha opinião. Eu acho que tudo tem que ser mais gradativo, entendeu? É muito perigoso qualquer coisa. E aí você ouve as outras pessoas, até mesmo lá dentro da sua faculdade, você ouve as outras pessoas, você muda de opinião. Agora, quando você vai e dá uma canetada do dia pra noite, assim, primeiro, assim, você manda uma intimação via Twitter, uma coisa que eu já nunca tinha visto, abrindo um outro precedente grave também. Já pensou que o juiz, e aí você também, né, Bernardo, que trabalha no fórum, já pensou se os juízes começassem a mandar intimação via rede social? Cara, o problema é que eu acho que não tem nem essa modalidade no Código Civil, cara. Formas de intimação. É porque, assim, eu já recebi algumas intimações e, assim, chega uma... intimação eletrônica, mas não tá muito específico, peraí. Enquanto você vai procurando aí, eu só vou explicar. A gente recebe a intimação, eu já recebi algumas aí, o cara chega aqui, né, você assina. O oficial de justiça. O oficial de justiça. Às vezes também ela chega pelos correios, né? Mas aí você assina, né? Assina a intimação pra mostrar que o quê? Pra mostrar que você recebeu a intimação, né? Pra confirmar, pro juiz poder confirmar, pra justiça poder confirmar que você recebeu a intimação e que você tá ciente de que você foi intimado. Agora sim, você já achou aí, Bernardo? Então achei. No caso, o que acontece? Artigo 246 do Código de Processo Civil, que ele traz um rol que é pelo correio, pelo oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria, ou seja, quem trabalha no fórum,
por edital, que é quando eles pregam, tipo assim, na parede do fórum. Até por jornal também, né? Edital. Pode ser jornal? Não, edital é como que é. Eu vou até explicar porque eu faço esse tipo de coisa. Edital. Por exemplo, supondo na questão criminal, a pessoa ela tem um processo contra ela e ela tem que apresentar a defesa. Aí não consegue, eles tentam de todas as formas encontrar essa pessoa, mas não encontram. Aí faz um edital, que é tipo um texto falando que qualificando essa pessoa, o crime que ela cometeu e fala que ela tem, tipo assim, que apresentar uma defesa, uma resposta à acusação. Aí lança um sistema, aí dá validade pública, a gente corta e entrega moral durante um prazo. Aí a pessoa tipo assim, é tida como intimada, citada, entendeu? Ah, entendi. Aí prega lá no fórum mesmo, né? No fórum, no mural que tem lá. E por meio eletrônico. Meio eletrônico pode ser qualquer coisa, né? Meio eletrônico fica aberto, mas eu acredito que seja o quê? Seja um e-mail, né? Eu achei muito bizarro. Porque pela rede social, assim, tem que ser de um jeito, Bernardo, que a pessoa, você possa confirmar que a pessoa recebeu. Acho que nem e-mail, porque e-mail pode cair no spam, por exemplo, né? Mas você recebe intimação no seu Instagram. Você não abre o Instagram. Ou você não abre o Instagram uma semana, quando você assusta, tá chegando a justiça, a polícia vindo te prender porque você não respondeu a intimação. É algo muito grave, sabe? Então, você assina pra mostrar pra mostrar pra justiça que você recebeu essa intimação, né? Não só isso, mas imagina, então, por exemplo, isso no Facebook, por exemplo, a justiça te marca com intimação. E também, eu faz acho... um post te marca. Assim, corre o risco de você não ver a intimação, porque, cara, você não sabe se vai ficar vendo rede social todo dia, mas também tem aquele negócio do constrangimento da pessoa, né? Sim. Porque as outras pessoas vão estar vendo essa intimação. Então, é uma coisa que você mesmo diz que nunca viu, você trabalha nessa área, nunca viu, e eu acho completamente sem noção, assim. É bizarro isso. E já começa errado, então, a coisa, né? E depois a coisa vai escalando e termina muito mais errado. Mas eu queria entrar numa seara aqui até que eu conheço, Bernardo, e a gente estava comentando até mesmo antes do programa começar, que é em relação ao bloqueio das contas da Starlink. Daqui a pouquinho a gente vai falar do que muda pra gente. Mas é outra coisa também completamente bizarra esse bloqueio das contas Starlink, Bernardo. Eu vou até depois deixar você falar, mas é o seguinte, são empresas completamente diferentes. A única relação que o Starlink tem com o X é que o sócio que tem o maior número de ações nas duas empresas, eu nem sei se ele é majoritário no X, mas na Starlink eu tenho certeza que o Elon Musk ele não é majoritário. Eu acho que ele tem uns 40% das ações da Starlink. É o que tem maior número de ações, mas não é majoritário. A única relação que essas duas empresas têm é ter o mesmo sócio e esse sócio ter um maior número de ações nas duas empresas. E aí você vai e bloqueia a conta do Starlink porque o X, segundo o próprio ministro, não respeitou as leis. Você bloqueia as contas de uma outra empresa que não tem nada a ver a não ser ter o mesmo sócio, vamos dizer assim. É algo também completamente maluco, bizarro e perigoso, sabe por quê? Porque eu tava até te falando, teve um problema lá nas lojas americanas, né? Todo mundo conhece o problema, aliás, nem foi problema, foi fraude realmente, foi fraude no balanço, que é uma coisa assim, que é um crime gravíssimo dentro do mercado financeiro. Você tá fazendo as pessoas de trouxa,
Né? Isso é perigoso até para uma economia, no caso. Você tá fazendo as pessoas de trouxa, que as pessoas estão comprando ações da empresa de olho no balanço. Se você mente no balanço, você tá fazendo as pessoas de trouxa, você tá agindo de má fé, e é algo que, assim, num país como, por exemplo, Estados Unidos, é algo que colocaria todo mundo na cadeia. É algo realmente muito sério lá fora. Aqui no Brasil que é... Crime fiscal, né? aqui no Brasil que é esse carnaval todo, a galera tá toda solta aí e bola pra frente. Mas se fosse num país sério, tava todo mundo na cadeia por causa disso, tá? E aí os sócios majoritários, vou até pegar aqui, os sócios majoritários da Americanas são o Jorge Paulo Lema, Beto Sucupira e o Marcel Telles. Em 2023, eles tinham 31% das ações americanas. Eu acho que em 2024 eles caíram ali para 12,5%. Eles venderam uma boa parte. Muita gente fala que essa venda de boa parte das ações desses três, eles já sabiam do que estava acontecendo por trás ali da fraude nos balanços da Americana. Por isso que eles desfizeram boa parte das ações que estavam na mão deles. Eu não sei se é verdade ou se não é, mas eu acho que se fosse num país sério, a coisa já deveria estar sendo investigada, já com muita gente sofrendo punições graves, vamos dizer assim. Mas você sabe quem que são esses três caras, Bernardo? Jorge Paulo Lema, Beto Sucupira e Marcel Telles? Acredito que você talvez já possa ter ouvido falar de algum deles. O pessoal no mercado financeiro conhece porque são pessoas muito conhecidas assim no mercado. Quem são? Eles são os fundadores, os sócios fundadores da Ambev, tá? Então, o Lema, o Sucupira e o Telles, eles são fundadores da Ambev. E eles têm o maior número de ações da Ambev também, por ser sócios fundadores e tudo mais. Olha a confusão que isso pode criar. Por causa bloquear as contas da Ambev também? Isso, por causa do problema que foi dado lá nas lojas americanas, isso pode levar ao quê? A uma punição à Ambev, que não tem nada a ver uma empresa ligada com a outra, tá bom? Não tem nada a ver uma empresa com a outra e pode levar a punição à Ambev. Por causa do que o juiz, o ministro, né, fez essa semana. Abre jurisprudência, não é? É muito perigoso. Não abre uma jurisprudência? Você que é do mundo do direito? Abriu uma jurisprudência e um precedente com isso, né? Qualquer juiz agora pode fazer isso. E não duvido nada que isso seja feito já na semana que vem, tá? Nessa semana que agora tá abrindo, um juiz aí de uma vara qualquer, vamos dizer, pode muito bem bloquear as contas da Ambev com esse mesmo pensamento, sabe? E aí eu tô vendo que a galera tá com medo, tá? Tem muita gente aí que antes estava avalizando as ideias do Alexandre de Moraes. Muitas empresas, principalmente empresas de comunicação, que todo mundo sabe quem é, né? Que estava avalizando todas as ideias, que agora já colocou um pezinho atrás. Eu tô falando da Globo, tá, gente? Falando da Globo. Ela já colocou, eu tava abrindo aqui o G1 agora, ela já colocou um monte de jurista pra descer o pau nessa decisão de bloqueio da conta da Starlink. Por quê? Porque os irmãos Marinhos, lógico, como todos os milionários, bilionários do Brasil, eles também têm ações em outras empresas. Já pensou que se essas empresas quebram, Bernardo? Eles vão, com essa nova decisão aí do ministro lá, do Alexandre, se uma empresa que os Marinhos são donos, assim, são donos não, tem vínculo de sociedade, vamos dizer, quebra, que garante que alguém possa lá e bloquear as contas da Globo, né? Tudo é precedente. Então eu já tô vendo. É muito complicado. Eu vi uma mudança aí exatamente porque não só a Globo, mas todo mundo no mercado tá completamente com medo depois disso, sabe?
Mas vamos lá, Bernardo. Vamos falar sobre o nosso mundo aqui. Eu acho que a gente já deixou claro que é uma decisão completamente perigosa, estapafúrdia, vamos dizer assim. Pra mim, minha opinião, eu acho que é um ato de censura você bloquear que 20 milhões de pessoas não possam ver informações dentro de uma rede social. É um ato pra mim, Daniel. Se quiser vir atrás de mim, não tô nem aí também não, já respondo alguns processos. Bernardo tá aí também, ele pode me defender. Mas pra mim é um ato de censura e um ato que eu só via em ditaduras, tá? Eu acho que é um ato meio não, completamente ditatorial, na minha opinião. Mas vamos falar do nosso lado, Bernardo? Assim, a gente perde muito porque os grandes estúdios de cinema de Hollywood, eles usam o Twitter Pra divulgar informações, né? pra soltar informações e não só isso. Tem alguns filmes, até agora, há pouco tempo atrás, antes do Twitter cair, que eles lançaram lá nos Estados Unidos pelo Twitter mais um teaser do filme do Coringa, tá? Só quem tava no Twitter pôde ver ali em primeira mão. Lógico que depois essa informação acabou saindo aí em vários outros sites, mas a fonte principal, caso o Twitter tivesse caído, vamos dizer assim, a gente não ia ter essa fonte principal, a não ser se a gente usasse a VPN, né? É muito ruim, porque, como eu disse pra você antes do programa começar, eu nem sei se eu falei com o programa já no ar, toda vez que sai uma notícia como essa do teaser do Coringa, e eu vejo em um site, pode ser o site mais confiável, eu vou atrás da fonte principal pra ver se teve mais alguma coisa que o jornalista, no caso, possa ter suprimido. E agora, como é que eu vou fazer? Não vai ter como, né? É muito complicado isso, até para acesso à informação. Outra informação que a gente sempre teve, no ano passado, esse ano a gente não conseguiu fazer porque foi no mesmo ano foi na mesma semana do filme do Deadpool e Wolverine, né? Mas você deve lembrar, Bernardo, que na San Diego Comic Con do ano passado, a gente fez a reação ao vivo aqui, né? E tudo via Twitter. E tudo via Twitter. Até porque não tinha outra rede social. A galera que tá lá no momento na San Diego Comic Con, eles usam o Twitter pra ir informando o que tá acontecendo no momento. O Twitter, ele tem uma coisa que é ser dinâmico que nenhuma outra rede social tem, né? Tem aqui no Brasil agora, tem o TED, tem o Blue Sky, que a galera vai começar a usar aqui agora, mas a gente aqui do Brasil, o pessoal lá de fora não vai mudar. Porque não vai se adaptar só que o Brasil saiu, né? Isso. Se fosse, e aí eu vou colocar, se fosse um país tipo uma Inglaterra, um Reino Unido que eu ia falar na verdade a União Europeia, por exemplo. Sim. Se fosse a União Europeia que banisse o X, aí eu até acho que os estúdios iam olhar com bons olhos e entrar em outras redes sociais, sabe? Que não é viável, né? Porque a gente tá falando da União Europeia, que são países importantes ali no mundo, até mesmo o próprio Estados Unidos, se banisse o Twitter, vamos dizer assim. Sim. Lógico que eles iam entrar em outras redes sociais, mas a gente tá falando do Brasil, cara. Brasil, a gente tem que se colocar no lugar que o mundo nos coloca, vamos dizer assim. É feio a gente falar isso, mas o Brasil é o cocô do cavalo do mundo, sabe? Ninguém no mundo vai mudar o jeito deles porque o Brasil teve que mudar. Infelizmente é assim, né? Então as coisas vão continuar acontecendo no X, principalmente do nosso lado aqui. O James Gunn vai continuar mandando informações do universo novo do DC no X.
A Marvel, o Marvel Entertainment vai lançar primeiro momento, o primeiro trailer vai sair primeiro no X pra depois ir pro YouTube. Nada vai mudar pra eles. O que levou ferro, quem leva ferro com isso tudo é a gente. É a gente que leva ferro, né, Bernardo? A gente tem problema. O que vai acontecer é a gente que leva ferro. Então, a galera que tá... Por isso que eu fico chateado, realmente, com a galera aí que tá comemorando. O Elon Musk é não sei o que, o Elon Musk é um demônio, por isso que ele tem que levar ferro. Até mesmo pro Elon Musk, cara. Eu acho que assim, com a saída do X do Brasil, você acha que vai mudar alguma coisa pro Elon Musk? O cara continua sendo bilionário, continua a lançar foguete pra Lua. O cara tá fazendo foguete pra ir pra Lua. O cara tem a única cápsula que consegue levar americanos pra estação espacial. Você acha que vai mudar alguma coisa pra ele? Ele não tá nem aí pro Brasil no final. Não, tá nem aí pro Brasil. Ele não vai mudar nada pra ele. Não vai diminuir a conta bancária dele ao ponto dele começar a ter que vender. A ponto dele começar a ter que vender bala no semáforo, sabe? Então, os únicos prejudicados de tudo isso é a gente. E a gente, quando eu falo, não é só eu, Bernardo, você que está ouvindo o Rádio Nerd nesse momento, ou você que tá vendo pela TV, mas todo mundo que usava essa rede social, que vai ficar assim desligado do mundo, né? É complicado isso, viu? E aí o que vai acontecer? Outra coisa também que a gente usa bastante a rede social, o X, pra ter informações basicamente instantâneas, como foi ano passado na San Diego Comic Con. A gente foi fazendo aqui um react ao vivo, porque a gente gravou no sábado à noite pro programa sair no domingo, fazendo reacts ao vivo, né, aqui de tudo que acontecia lá, por meio da rede social X. Na época já era X, né, foi ano passado, já era X já, né. E aí a gente não vai poder mais ter isso, né. Outras pessoas que trabalham com essa rede social também vão perder o seu ganha-pão, vamos dizer assim. Tem muita gente que trabalha só no Twitter, tem muita gente que trabalha mandando informações instantâneas, vamos dizer assim. Então manda aquela informação com no mínimo 100 caracteres instantaneamente, e tem pessoas que assinam para receber essas informações, né? E essas pessoas vão perder dinheiro. Então, no fundo, quem levou ferro, Bernardo? O consumidor, no caso, o usuário do Twitter. O usuário do Twitter. Quem levou ferro foi a gente. O cara lá, o Elon Musk, ele vai continuar bilionário. O Alexandre de Moraes vai continuar censurando à torta e direito, vai continuar criando leis da cabeça dele à torta e direito. Não vai mudar nada pra ele. O que levou ferro disso tudo é a gente, que não vai poder mais ter acesso pelos meios legais. Nem sei se é pelos meios legais, porque VPN também é legal, mas tem aquele negócio lá que colocou aquela multinha lá de 50 mil pra colocar a galera meio com medo, né? Eu, assim, de início, eu não vou entrar, tipo, usar VPN, não. Porque, não sei, o cara tá louco lá, ué, né, Bernardo? Eu não sei. Esse cara lá tá maluco. A gente já sabe que o cara lá em Brasília tá maluco. Pra ele começar a mandar multa pra galera de 50 mil reais, assim, embora a gente sabe, por vários juristas que eu tava vendo agora há pouco, falando sobre isso, é meio que legal, porque você vai estar multando um terceiro. Até me ajuda nisso aqui, Bernardo. Você vai estar multando um terceiro, no caso, se eu entrar com a VPN, eu vou ser multado num processo que não é meu. Eu não tenho relação nenhuma com esse processo. Confusão, né? Olha a confusão, né? Não é isso, mais ou menos isso? É tipo isso, entendeu? É como se não tem nada a ver com você tá entrando na situação. Então, não tem sentido nenhum você ser multado em um processo que não é seu, né? Só porque você usou a VPN, você vai ser multado. Então, é uma coisa que, assim, visto de primeira,
A gente sabe que é um Tô negócio avisando que... algumas coisas aí. Mas só que quem tá julgando é o cara lá, então é da cabeça dele. Se ele mesmo criou essa regra, assim, é meio Ele vê algum perigoso. sentido naquilo, né? Não é ver algum sentido naquilo. Acredito que nem tenha sentido. Mas se é o cara que criou essa regra, é o mesmo cara que vai te julgar, cara. Sabe? O mais maluco é isso. Você criou a regra e ele mesmo vai te julgar. Então, e mesmo não fazendo sentido nenhum, é o cara que vai te julgar. Então é a cabeça dele. Então ele sair dando multa de 50 mil reais aí, não custa nada. É ele, a caneta dele que vai escrever lá, ué, né? Se fosse outro juiz, aí tudo bem, você até poderia recorrer, mas você vai recorrer a quem? É ele que vai julgar. Então, se ele acha que é desse jeito, não tem como você ir atrás. Então, o que eu falo é o seguinte, pra galera aí, muita gente vai usar VPN, a gente sabe que vai usar, né? Eu não vou usar de primeira agora, mas se essa coisa aí continuar, eu ver que a coisa, que o... Eu vou esperar a primeira poeira baixar, tá, Bernardo? Esperar a poeira baixar e ver o que vai acontecer, pra depois, é lógico que se a coisa continuar, a poeira baixar e a galera continuar, lógico que eu vou usar aí o que eu tenho pra não perder, vamos dizer assim, o imediatismo, tá? Nesse momento que eu falo com você agora, ainda tá funcionando pra mim Deixa eu até atualizar aqui, volto a dizer, nós estamos gravando no sábado, no período da tarde, pra mim ainda tá funcionando aqui. Pra você não tá mais, né, Bernardo? Pra mim, não. Pra mim ainda tá funcionando aqui, tem muita gente comentando lá ainda. Acredito que pra muita gente ainda no Brasil, ainda tá funcionando. E tem já a galera já metendo aquela VPN doida ali pra comentar lá, né? Eu indico que não entre agora de cara. Exatamente por isso que eu falei anteriormente. O maluco lá tá julgando, ele tá doidão, ele pode sair dando multa pra galera aí. E 50 mil é um negócio Inacessível. muito pesado, né? Vamos dizer assim, né? Você chegar uma multa de 50 mil e não duvido nada que chega lá e você fala, não posso pagar não. O cara vai lá e bloqueia suas contas também, né? Você já bloqueou a conta do Starlink, ele bloqueia sua conta facilmente. Então, mas é chato, cara. É chato. Vai mudar completamente o jeito da gente cobrir aí o universo do cinema. Mas vamos lá, né? É o jeito. A gente vai ter que achar um jeito de sobreviver a tudo isso, né? Vamos ver como que vai tudo rolar, né? A gente tem que. A gente vai arrumar um jeito. A gente sempre arruma um jeito, né? O ser humano, ele sempre arruma um jeito de sobreviver a tudo isso. E tomara que as coisas, a poeira abaixe e tudo se resolva, né? Mas, infelizmente, o cenário é esse. Estamos aí sem... Muita gente no Brasil, nesse momento, já está sem o X. Eu ainda posso entrar aqui, mas acredito que por pouco tempo, né? Por pouco tempo. Bom, Bernardo, tem mais alguma coisa pra hoje? Não, acredito que hoje o tema é esse. O tema principal da semana é completamente esse. A gente ficou aí... a gente mudou o tema, vamos dizer, o tema central do podcast para falar sobre essa relação das redes sociais. A gente não entrou em assunto que, vamos dizer, que a gente odeia aqui. A gente já falou que é sobre política. Mas a gente colocou num ponto que... Não tá ofendendo nenhum lado. Não defendendo nenhum dos lados, né? Volto a dizer, eu e o Bernardo não defendemos nenhum dos lados, mas a gente não pode deixar de falar que é uma decisão muito autoritária, né? Vamos dizer assim, né? Na minha opinião, é até acima de autoritária, já é uma decisão de ditador, uma decisão ditatorial, né? Você proibir 20 milhões de pessoas de ter acesso à informação é uma decisão ditatorial. Bernardo, muito obrigado aí pela presença, 40 minutos de episódio,
Temos aí um programa hoje. Eu também agradeço, Daniel, e também agradeço você, ouvinte. Até o próximo episódio. É isso aí. Eu vou curtindo aqui os últimos momentos de Twitter, né? Pelo menos sem VPN, tá? Gente, eu não tô usando VPN, hein? Não vão chamar o careca aqui pra me encher o saco, não. Não sei, né? A gente não sabe. Galera aí maldosa fala que a gente tá usando VPN. E aí vem uma multa de 50 mil. Você que vai ter que me defender, hein, Bernardo? Você vai ter que ir lá atrás do careca lá me defender, tá? Tento imaginar uma audiência com ele, deve ser surreal. Eu pago a passagem sua pra Brasília, você vai lá me defender no Supremo Tribunal Federal. Grande abraço, Bernardo. Até mais, Daniel. É isso aí, galera. Um grande abraço. Semana que vem a gente volta com mais um episódio do Rádio Nerd. Um grande abraço a todos e até lá.